E aí, pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores. E eu sou a Erika Felipus. E hoje nós estamos aqui com um vídeo mais especial, mas antes, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para iniciar, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística, também atualmente embaixadora oficial da Pink 21, com maquiagens incríveis. Também agente horário, ela tem um curso de automaquiagem de 1 e 2 pessoas. Tudo lá no Instagram dela, que tá aqui embaixo. Corra lá, siga ela, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Temos também a parceria do Evandro Rodrigues, engenheiro civil e segurança de trabalho. Então, se você precisa aí de um engenheiro para sua construção, tá pensando em construir, comprar o seu terreno, procure o Evandro, que ele é o cara. Também o arroba dele tá aqui na descrição do vídeo. E fique atento, né, Pedro? Com certeza. E hoje nós temos um vídeo, Erika, que eu tenho certeza que vai abrir muitas janelas. Eu acredito. Porque é uma pessoa que traz insights muito legais. Ela que é psicóloga, vai ter muito a agregar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Laiane. Muitas palmas aí, produção. Obrigada Pedro, obrigada Érica. Uma alegria poder estar aqui, né? Poder colaborar, né? Espero. Né? É um pouquinho difícil falar fora do setting analítico, né? Mas acho que vai ser muito bom. Para iniciar, Laiane, se apresenta para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Tá. Bom, eu sou Laiane, sou psicóloga clínica, tenho 30 anos. Que mais que eu posso dizer, assim, uma pessoa apaixonada pela vida e pelas pessoas. Gosto muito de gente. Faço parte de uma comunidade católica. Tenho muitos amigos, tenho uma família maravilhosa e acho que é isso. Faltou alguma informação. Tá ótimo. É só tudo isso. É só tudo isso. Tudo isso. E, Laiane, você é formada há quantos anos? Eu estou atuando, já vai para o 4º ano de atuação. E o que te levou a fazer psicologia? Já foi algo que você sempre soube ali dentro de você que você faria? Ou Jesus que foi encaminhando e deu certo? Acredito que tem a mão de Deus, sim. Não era algo que estava nos meus planos, vamos dizer assim, planos de adolescência, você está lá na escola, ensino médio, não. Muito pelo contrário, eu parei os estudos antes do tempo. Eu concluí a 6ª série, né? Comecei a 7ª e não dei continuidade e fiquei um bom tempo sem estudar. Aí eu me casei, conheci meu ex-esposo, né? Hoje eu estou separada. Me casei, construí uma vida assim, não tivemos filhos, mas construí uma família e tal. E aí depois de um tempo a gente vê que para o mercado de trabalho você precisa de uma especialização, né? Você precisa ter uma profissão. E aí a vida vai convocando a isso. Eu digo assim, a respeito dos meus amigos, é muito importante que você tenha amigos, porque foram eles que disseram assim para mim, Laiane, como assim? Você não fez uma faculdade, não se formou tão inteligente, tal, não. Vamos fazer, ainda dá tempo. Eu acho que isso eu devia ter lá pelos meus 24 anos, 20, por aí, uns 20 e pouquinho, alguma coisa. E eu falei, nossa, gente, não vai dar, porque eu parei na 6ª série, não concluí ensino fundamental, não fiz ensino médio, ainda fazer uma faculdade, olha quanto tempo. Eu falei assim, não, vamos, tem algumas coisas aí que facilita, faz umas provas, se você passar, você conclui, e vamos ver no que dá. E é muito bom você ter pessoas que acreditam em você, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu fiz umas provas, daquelas que a gente conclui, sabe? Ensino fundamental, na época... Até o Enem servia pra isso também antigamente, né? Você concluía o ensino médio com o Enem. Se você tirasse uma nota específica. Não. Aham. Sim. Não A minha madrinha, ela concluiu o ensino médio com o Enem. Mas isso assim, tô falando lá de 2010. Pode Entendeu? ser bem antes. Eu acho que até antes disso, de 2010. Eu penso. Na época, era uma opção você fazer a prova, né? E se você passasse no Enem, você concluía o ensino médio, sim. Então, eu fiz a prova do Enseja e concluí o ensino fundamental. Falei, bom, agora, né, não tem conhecimento nenhum de ensino médio, mas vamos ver no que dá.
e me inscrevi também para uma prova parecida com o Ensejo, mas era em Uberaba, que você, alcançando uma pontuação, você também conclui o ensino médio. Tirei um tempo para estudar, estudei um pouco lá, tal, e fiz essa prova e também passei, né? Sério, em praticamente um ano, eu tava assim, recuperei o tempo perdido. E aí eu falei assim, tá, e agora? O que que eu vou fazer, né? Cheguei pertinho da porta da faculdade. O que que eu vou fazer? Não tinha ideia do que fazer. Aí, com essas pessoas que me orientaram, né, a terminar o estudo, buscar uma profissão, eu falei assim, gente, tá, e agora? O que que eu faço, né? Ah, pensa, imagina onde você se vê e tal. E aí foi aí que eu comecei a pensar, né, na onde que eu me via, e eu me via sendo psicóloga ou professora de história. Eram as minhas duas opções. Foi onde eu fiz a prova do Enem, né, e coloquei psicologia como primeira opção e história como segunda opção. E aí concluí, fiz a prova, tudo, e entrei na faculdade. E me apaixonei. Não imaginava como seria, mas assim, eu digo que tem a mão de Deus, porque hoje eu sei que era para ser isso. Era para ser mesmo, porque eu sou apaixonada pelas pessoas, pelas histórias, sabe? Tem uma frase acho que é Viktor Frankl, que ele diz assim, que ele encontrou o sentido da vida dele ajudando as pessoas a encontrar o sentido da sua. Eu falo que essa é a minha, porque realmente eu encontrei o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido da vida delas. Que bacana. Então, cheguei até a psicologia. E já tá atuante aí na área já há 4 anos. 4 anos. No consultório, no meu consultório, sim. Fiz 2 anos de estágio, né? Então, de experiência, mais ou menos uns 6 anos. Eu sei que a gente não pode, né? Eu sou terapeuta também, sou terapeuta ocupacional. E eu sei que a gente, por ética, a gente não pode falar sobre pacientes e tudo mais. Mas provavelmente, né, ou no seu momento de estágio, assim como no meu, tive pacientes que me marcaram realmente, me forjaram enquanto profissional, enquanto ser humano, que me fizeram um ser humano melhor. Na sua vida, você teve algum ou lá no estágio, ou você ali iniciando, atuante ali em clínica, né? Algum paciente que de algum modo te tenha marcado, assim, que tenha te desafiado? Tenho. Eu acho que eu poderia dizer que todos, porque todas as histórias, elas te tocam de alguma forma, Sim. né? Mas sim, tem sempre aqueles que na vida sofreram um pouco mais e tiveram coragem de não se entregar ao sofrimento. Eu acho que esses me marcam muito, Sim. mesmo. Mas todas as histórias me marcam, né? Eu acho que sempre tem alguma coisa ali na história das pessoas que atravessa a gente, Sim. né? Que fala um pouquinho da gente. Mas não sei, gostaria de lembrar Às vezes eu lembro ainda. Não que a gente não possa falar dos casos, né? A gente não pode. Eu acho que é antiético a gente deixar muito em evidência ou Sim, dizer nomes, mas exato. às vezes eu falo sobre um trecho de alguns casos, Sim. sabe? Então, conforme o nosso bate-papo for fluindo, se você lembrar, assim, puxar na memória algo que tenha te. Eu falo que no meu estágio, por exemplo, da faculdade, um paciente em específico, que foi o meu primeiro paciente, né? Na terapia ocupacional, a gente passa por todas as áreas de estágio de atuação da terapia, né? E o meu primeiro estágio foi dentro de uma APAE. E o meu primeiro paciente era um garoto de 9 anos, quadriplégico, né? E assim, ele me marcou de uma forma avassaladora, eu falo. E me traz marcas até hoje, realmente, sabe? Quando eu me recordo, eu me emociono sobre a história dele. E eu acredito que na vida de todos os profissionais, e principalmente profissionais que lidam com a saúde mental, né? Ou ali, no meu caso, e no caso desse paciente em específico, uma estimulação cognitiva, né? Te marcam de alguma forma.
né? E eu acredito que na sua vida aí tenha realmente tido, assim como você falou, você é apaixonada por histórias, né? De... E na sua vida passam muitas histórias ali, né? Pessoas que buscam um socorro, uma escuta, né? Que muitas vezes no mundo acelerado que a gente vive hoje, as pessoas não têm tempo para ouvir o outro, né? E tem muita gente precisando falar, né? E que bom que existem profissionais que pode auxiliar, né, nos conflitos que a outra pessoa está vivenciando. E de algum modo também a pessoa pode te marcar de alguma forma, mas você também, de certa forma, marca a vida de muitas pessoas, né? Eu acredito que sim. Como que é essa sensação, assim, para você? Eu consigo falar sobre mim, mas você, assim, ter essa sensação de, caramba, eu consigo ajudar o outro, eu consigo somar para a vida do outro. Porque provavelmente seus pacientes falam, né, de alguma forma para você a contribuição que você tem dado para eles. Sim. Só abrir um parênteses do assunto que a gente estava falando, de pacientes que nos marcam. Me marca muito pessoas que não têm medo de falar da dor. Sim. Nossa, isso me marca demais, sabe? Porque eu acho que a gente está vivendo cada vez mais num mundo onde as pessoas elas querem mostrar outra coisa, né? A gente às vezes veste um personagem e vai para a vida. Temos medo de mostrar nossas vulnerabilidades, as nossas inseguranças. E as pessoas que têm coragem de falar da dor sem medo, sabe? Sim. Porque ela tá falando, mas ela tá ouvindo de novo a própria dor. Sim. Né? E aí ela tá ali diante de mim. Eu tenho 2 sofás, né? O meu, assim, e o do paciente. E ela tá falando de novo daquilo que doeu, daquilo que foi difícil. Então, isso me marca muito. Pessoas que não têm medo de falar do que dói, sabe? Mas como é que é pra mim isso? Nossa, é gratificante. É gratificante. Quando eu vejo, eu acho que isso que me faz continuar. Quando o paciente ele chega nos primeiros atendimentos, né, e a vida toda bagunçada, os sentimentos todos bagunçados, uma pessoa muito ferida, sem saber para onde ir, né? E aí depois a coisa, com o passar do tempo, porque precisa ter paciência também. Às vezes a pessoa ela quer, porque a gente quer sair de sofrimento logo, né? E eu preciso me conter, porque às vezes eu quero também tirar aquela pessoa daquele sofrimento logo, né? Mas não é assim. Lembrei de uma frase, né? De um psicanalista. Ele diz que a fruta que amadurece rápido, ela apodrece rápido também, né? Então, eu entendi que eu preciso ter calma. Às vezes o paciente não vai ter tanta paciência porque ele quer sair da dor logo. Mas é um processo. E aí depois, quando passa um tempo, aquele paciente, ele volta com um sorriso, e ele volta contando das coisas que começaram a dar certo. Nossa, é uma satisfação muito grande, né? É um sentimento, assim, de estar no caminho certo. É por isso que eu digo que eu encontrei mesmo o sentido da minha vida, ajudando as pessoas a encontrar o sentido da vida delas. Porque eu penso que a vida está aí para a gente ser feliz. Para a gente ser feliz mesmo. Então, é muito gratificante, mas também me encoraja para viver a minha vida, as minhas próprias questões. Então, isso me encoraja demais. Eles acham que só a gente ajuda eles. Sim. Mal sabem eles o quanto eles nos ajudam. Com certeza. E eu falo assim que, mesmo eu não trabalhando com isso, mas eu consigo ver, às vezes, no grupo de jovens, que eu participava muito mais efetivamente do que hoje, mas participei bastante. E, às vezes, uma atitude diferente que eu fazia e eu vejo uma outra pessoa se espelhando. E você fala assim, mesmo sem saber, eu marquei uma pessoa. E você vê que esses frutos vão sendo gerados, assim, sem saber. Igual, você mesmo não sabe o quanto que algumas atitudes que você tinha quando minha líder me marcou e hoje eu replico. Ela vai se achar agora, né? Mas isso é verdade. E
Uma coisa assim que me marcou, que eu acho que eu nunca vou esquecer, foi que quando eu ia ter a oportunidade de louvar na igreja e tudo mais, eu sempre trazia uma palavra antes. Tipo, um motivo pelo qual Jesus me tocou pra cantar aquele hino, tudo mais. E isso meio que só eu que fazia. Aí, de repente, outro adolescente teve uma oportunidade e fez a mesma coisa. Foi, levou a Bíblia lá na frente, leu. Eu falei assim, cara, talvez não tenha nada a ver, mas, tipo, pra mim foi muito. Ele se inspirou em mim, entendeu? E essa pequena coisa de uma pessoa já fez a diferença na minha vida. Imagina em diversas pessoas que você acaba atendendo por ser o seu trabalho e tudo mais. Mas eu acho que, né, gratificação deve ser imensa. Sim, E com eu certeza. penso que a gente precisa reconhecer isso, né? E porque por muito tempo eu ficava desconcertada, né? Quando alguém me elogiava, quando alguém falava alguma coisa boa que aprendeu comigo, que eu fiz. Até eu ouvi do moderador da minha comunidade. Ele disse assim que a gente precisa reconhecer aquilo que a gente tem de bom, Sim. né? Então, a partir daquele momento, tudo mudou, porque se alguém diz para mim, olha, nossa, isso que você fez me ajudou muito, eu aprendi isso com você e elogia alguma coisa, eu acolho, Sim. sabe? E a gente precisa acolher, porque é verdade sobre nós. Uhum. A gente tá numa luta por ser melhor. Então, quando a gente é melhor, né? A gente tem que se alegrar por isso. A gente, infelizmente, a sociedade no geral tende sempre a menosprezar algo bom em si. Igual, nossa, que blusa linda. Ah, não, ixi, paguei R$10,99 no Brás ali. É. Nossa, como que seu cabelo tá bonito. Não, ixi, tá sem lavar, faz 2 semanas. Olha aqui o sebo. Você começa a mostrar pontos ruins e não sabe receber um elogio. É uma crença na realidade, né? Eu li um livro que falava sobre essas crenças limitantes que nós fomos condicionados, né, no decorrer da nossa vida. E aí é muito isso que você falou. Às vezes a gente não consegue receber o elogio, porque nós fomos condicionados que é melhor dar do que receber, Sim. né? E aí a gente elogia, mas quando é elogiado a gente não aceita, né? Até no A livro gente não fala, sabe o que fazer, não sabe o que né? fazer. Numa crítica, Sim, numa ofensa, a gente tá todo armado, a Não gente leva o exato. desaforo pra casa, entendeu? não leva desaforo para casa. Mas diante de um elogio, a gente não Não tá sabe. pronto. Aquela coisa assim, não sei onde que eu coloco a mão, Sim, sabe? eu falo que assim, eu tenho aprendido muito, né? Eu mudei muito, porque de primeira, você sei lá, um presente que você recebe. Você quer retribuir com outro presente, né? Porque você não se acha merecedora daquele presente. Ou um elogio, você de imediato fala assim: não, obrigado, mas você também tá, né? E não, você precisa receber o elogio. E depois de um tempo você elogia de novo, mas receba o seu primeiro, Sim. né? E é muito isso, a gente precisa realmente aprender, né, a lidar com esses conflitos, a lidar com elogios, né, com presentes, enfim. E você falou uma frase muito bacana que às vezes as pessoas, né, olham para uma psicóloga, um TO, ou qualquer outro profissional, né, de qualquer outra área, e acha que é tudo mil maravilhas, né? Nossa, ele tem a fórmula mágica e tudo mais. E às vezes a gente precisa aprender, né, a se despir da nossa fortaleza. Porque pro nosso paciente a gente tá forte, né, ali. Mas no nosso secreto, realmente, a gente precisa também estar em busca de um psicólogo, de um profissional da área ali para te acolher, para também te ouvir, porque também nós precisamos falar também, né, muitas vezes. E como que foi para você aceitar isso? Eu preciso ouvir, mas eu também preciso falar em algum momento. No sentido de você enquanto Ser humano, né? ser humano, sem ser a psicóloga falando, sabe? De você reconhecer que você também precisa de um espaço para você, ou com outro profissional, né? Porque eu sempre falo, um psicólogo também precisa de um psicólogo, um TO também precisa de um psicólogo. Na verdade, eu reconheci isso antes de atuar na psicologia, antes de atuar. Porque para quem fez faculdade sabe, vai chegando no final da faculdade a gente a cabeça tá a milhão, né? Então eu tive crise de ansiedade, eu estava em conflitos com várias coisas na minha vida, eu não estava bem.
Nada mais justo que estar numa faculdade de psicologia, né, e procurar o caminho da psicologia. Então, eu comecei a fazer terapia antes da minha atuação, já dentro Que do bacana. curso. Isso. Então, foi ali que eu fui percebendo que eu também eu precisava muito, né, de ser ouvida. Hoje, eu percebo cada vez mais Uhum. essa questão, né, das pessoas olharem para a gente e achar que as coisas estão mais organizadas dentro de nós, mais resolvidas. É verdade, isso acontece. As Sim. pessoas nos olham assim. Você tem que acostumar, porque não é uma verdade, né? Mas até as pessoas entenderem que não é assim que funciona. Por que que não é verdade? Porque enquanto a gente está vivendo, a gente está esbarrando em sofrimento o tempo todo. Sim. A vida é conflitos, né? Mas é verdade também que eu falo a gente, no caso, eu enquanto psicóloga, eu acredito e vejo e preciso assumir isso como uma verdade, que com o passar do tempo eu fui assim adquirindo mais recursos para lidar com algumas dificuldades, né? Então, algumas coisas que eu não tinha facilidades antes, hoje eu tenho um pouco mais. Mas continuo sendo uma pessoa que continua sofrendo, continuo às vezes não sabendo o que fazer, continuo tendo conflitos. Pelo motivo seguinte, quanto mais você olha para dentro de você, quanto mais você olha para a existência humana, quanto mais você vai compreendendo coisas, mais sujeito a angústias você está. Porque viver não é fácil, né? Então, é um processo de olhar para o outro, descobrir coisas, porque nos pacientes eu também vejo isso. Eu vejo que eles veem coisas que eu ainda não vi sobre a vida. Eu aprendo com eles, né? E aí, olhar para a existência é uma coisa muito difícil, né? Então, eu preciso estar toda semana ali, né? Em terapia, eu preciso falar das minhas angústias e também para poder dar conta. Sim. Né? Uma vez uma pessoa disse assim para mim que eu precisava estar bem para poder ajudar os outros. Eu descobri que não. Às vezes, quando você está bem fragilizado, né? É o momento que você mais consegue ajudar o outro. Você consegue muito, porque a dor do outro te toca de uma maneira diferente. Você está desarmado. Mas eu tô ali toda semana cuidando, né? Se eu pudesse, eu ia mais do que uma vez. Já teve vezes eu fazer 2 vezes por semana, né? Mas eu tô ali, eu preciso. Bom, e isso é uma coisa que, no geral, as pessoas não entendem. Por ter o conhecimento, achar que não precisa de alguém para fazer certas coisas. Dão um outro exemplo, tipo um dentista. Ele tem o conhecimento de cuidar totalmente da boca, fazer uma obturação, qualquer coisa do tipo. Mas imagina o próprio dentista tentando fazer uma obturação nele mesmo. Não daria certo. Igual a gente tem o pedreiro. O pedreiro ele sabe construir uma casa. Só que às vezes ele precisa trabalhar, maioria das vezes, né? Pra trabalhar, pra ter dinheiro, pra reformar a casa dele. E, ele pode contratar alguém, mas muitas das vezes fica, mas eu sei, por que que eu vou pagar alguém pra fazer isso? E eu acho que talvez, eu já pensei nisso, tipo, pessoal na área da psicologia, terapia, tudo mais, como estudou sobre isso, como tem o conhecimento, talvez já tenha as ferramentas suficientes para conseguir resolver esse problema, porque é algo que dá para fazer sozinho, entre muitas aspas. Talvez esse pensamento que leva a achar que um psicólogo não precisa de um psicólogo. Aí que a gente se engana, que na verdade conhecimento não é tudo. A gente também precisa da ajuda do outro. Deu para entender o raciocínio? Sim. É uma ilusão. É uma Sim. ilusão isso. Por quê? Porque a gente vai ver as coisas a partir dos nossos desejos, a partir dos nossos conflitos, a partir dos nossos medos. Então, se eu tentar me ajudar, eu vou ter um olhar a partir de tudo isso, né? Vai ser marcado pelo meu desejo, pelo meu medo, pelas minhas experiências traumáticas. E quando você está no espaço de análise, a pessoa ela está ali do outro lado vendo de uma maneira neutra, né? Não a partir das minhas emoções. Então ela vê coisas que você não vê, né? E aí quando ela te devolve, você fala, poxa, é isso mesmo, né?
Eu não enxergava isso. Então, estar ali no espaço da análise é isso. É para que outras pessoas mostrem para você coisas que você não está vendo. E isso abre um horizonte na tua vida que te permite fazer novas escolhas, né? Novos caminhos. Então, Essa fala que você disse aí, eu não sei se provavelmente já aconteceu contigo, mas comigo aconteceu, de realmente você estar numa posição neutra, né, em relação a outra. Até a gente estava discutindo aqui antes de começar, né, o bate-papo, antes de você chegar, sobre justamente isso, né? A Gabriela estava na dúvida, mas será que ela poderia, tal, porque o Pedro faz o atendimento, faz o acompanhamento, mas entra muito nessa questão, por exemplo, eu, enquanto terapeuta, ou você, enquanto psicóloga, você não tem condição de, vamos supor, de atender seus familiares, porque você não está numa posição neutra para isso, né? Você já tem o seu pré-julgamento, digamos assim, né? Eu não posso ser TO da minha mãe, eu não vou ser TO da minha avó, né? Porque a gente já tem ali todo o olhar, né? O olhar crítico. Você vira assim, enfim. é preguiça, levanta a bunda, vai trabalhar. Entendeu? Então, assim, é muito bacana. E comigo aconteceu uma situação que uma paciente falou assim, Érica, eu já fiz terapia por muitos anos. Só que aqui, hoje, agora, eu consegui entender toda a dor que eu causei dos meus filhos. Porque ela não enxergava, entendeu? A dor que ela havia causado realmente. Ela conseguia enxergar a dor dela, mas ela não conseguia entender a dor que os filhos sentiram em relação à decisão que ela tomou na época, sabe? Ela falou assim, então hoje eu consigo sair daqui e hoje eu consigo pedir perdão para os meus filhos porque eu entendi que eu errei. Eu entendi, consegui compreender toda a dor deles. E eu fiz anos de terapia e eu nunca entendi. Mas isso é uma coisa muito bacana, é isso que você está dizendo, porque eu acho que esse é o diferencial de um bom trabalho em psicologia, que é quando você mostra para o outro aonde é que ele também falha. Sim. Aonde é que ele também errou. E isso é libertador, porque eu percebo que é só aí que as pessoas, elas amadurecem, elas criam coragem para viver, sabe? Porque, infelizmente, eu falo enquanto paciente, né? Eu já passei por outros terapeutas, mas às vezes o paciente está ali e o terapeuta, ele passa a mão na cabeça, vamos usar um termo assim, né? Sim, Passa a mão na tua cabeça, ele... E não é isso. A gente precisa mostrar para o outro também aonde ele falha. Sim. A gente tá muito aí nessa questão da internet, relacionamento tóxico, né? Então tá todo mundo assim, o outro é tóxico para mim, o outro é agressivo, mas e eu? Sim. Você não é nada, né? Uhum. E é tão bom quando a pessoa mostra para você, então, mas você também errou aqui, né? Quebra o nosso narcisismo, de alguma forma fere a gente, mas a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz, e a gente é responsável pelo outro também. Sim. E é muito, muito interessante. E eu fiquei assim, sabe? Assim, hoje eu consegui entender. Que é uma questão que a gente pontuou aqui, né? Que realmente, às vezes, quando a gente vai atender, né? Ou quando vai aconselhar um amigo, a gente pauta, né? Na necessidade dele ali naquele momento. Vai querer ali, de algum modo, acalentar, né? E talvez por isso essa restrição, né? Essa sugestão em não atender parente, não atender amigos, né? Você pode dar uma supervisão, mas o atendimento... Mas eu te faço um adendo. Não vou citar nomes porque não é necessário. Mas algumas vezes, quando você vem com um olhar de fora, mostrando pra pessoa o que ela errou ali dentro, muito provavelmente por você ser próximo, já tem um olhar de você estar me atacando. Então aí não te escuta. Diferente de você ter um outro profissional que vai
Aí você pensa, ah, então não é uma pessoa me atacando, realmente foi algo Sim. que aconteceu. Então acho que complementa muito mais a isso. Porque já teve vezes de eu dar conselho pra familiares falando, olha, mas você também errou aqui. E não ouvi o que errou ali, só ouve o que o outro fez. Por mais que você fala, parece que não entra na cabeça da pessoa, entendeu? Isso acontece também. Acontece. Em relação ao atendimento de família, isso eu não faço, né? Porque é muito difícil você separar o que realmente é do outro do que é seu, Sim. né? O que o outro quer do que você quer. Então, ali tem uma vivência muito grande, ele tem experiência. Em família, eu acredito que não dá certo. Mas eu já atendi amigos, né? Já atendi amigos, atendo ainda. Já virei amiga de paciente. Eu falo assim, Isso acontece. acontece. E pra mim, assim, tá tudo bem, porque eu tô muito inteira ali, Aham. né? Pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. É. Eu atendi, hoje ela é minha amiga. Eu atendi ela por uns praticamente 2 anos. E a gente virou amiga. Teve um dia, ela já estava assim no processo finalzinho da sessão, já tinha da terapia dela, então ela já tinha alcançado algumas coisas importantes. E aí um dia eu postei no Store um café, né? E aí ela mandou uma mensagem, né? Se a gente não podia tomar um café junto qualquer dia. Eu fiquei um tempão pensando naquilo. Porque você vem marcado pela faculdade, né? Do que você não Sim. pode fazer, do que você não pode ser e tal. Falei assim, bom, eu corro o risco de perder alguma coisa, né? O que eu estou disposta a perder? A paciente ou a possibilidade de uma amizade? Falei assim, eu vou me arriscar, né? E a gente virou amiga. Por fim, tivemos que terminar depois de um tempo, Sim. né? Processo de terapia dela. Mas hoje a gente é muito amiga, Que né? bom. Então, eu atendo amigos, sim. Vai se formando também, né? Ao longo dos atendimentos, né? Sim. Esse ciclo. Eu acho que também é muito difícil, né, não se tornar, porque você acaba conhecendo tanto a pessoa que você se aproxima de certa forma em alguns pontos, sabe? Principalmente se forem ideias semelhantes, eu acho. E Laiane, eu sei assim que na psicologia tem diversos pensadores, né? Tem diversos métodos que você aprende ali e que vão virando chavinhas, né? Eu até lembro que eu tive alguns insights no ensino médio, que falou sobre Freud, a psicanálise, essas coisas. E eu lembro muito falando sobre a projeção, que muitas das vezes você projeta algo no outro que na verdade vem de você. E eu só usei esse exemplo porque essa parte da projeção acabou me marcando por eu ver eu fazendo isso em alguns detalhes. Ou ver pessoas fazendo isso também, acabar enxergando o mundo com uma outra lente, digamos assim. Desses estudos que você teve, eu sei que foram muitos, muitos tiveram importância, mas qual que foi o que te marcou mais? Você fala de uma linha da psicologia? Exatamente. Olha, hoje eu estou dentro da psicanálise, mas eu já tive muito medo da psicanálise. Eu fugi dela. Então, logo que eu comecei meus estágios e me formei, eu trabalhei dentro da fenomenologia existencial. Eu gosto muito, ela é bem assim, bem libertadora, né? Ela encoraja muito as pessoas para a vida, gente. Ela abre a sua visão para o aqui e o agora da tua vida. Mas depois de um tempo eu fui percebendo que eu precisava aprofundar um pouco mais na existência daquela pessoa e aí ela me faltava alguns recursos. E eu sabia, no fundo, eu sabia que a psicanálise, ela oferece isso, né? A gente passeia pela história da pessoa, da infância, e ela é muito profunda. Então, a psicanálise, ela me marcou muito, ela marca até hoje, porque ela não tem medo de olhar. Ela não tem medo de olhar e a gente não pode ter medo. Então, pensando nisso agora, eu acho que eu precisei me preparar para ela. Então, eu chego nela um pouco mais preparada. Mas eu gosto muito da psicanálise. Você ia falar alguma coisa? E seguindo um pouco nessa linha, Laiane, acaba que
Nesse momento eu tive um insight comigo mesmo. A psicanálise teve isso também? Você olhar pra você mesmo? Esse olhar interno, não só do outro? Tem que ter. Tem que ter. E tanto que, para quem atua dentro da psicanálise, ela tem alguns requisitos. Você precisa estar em análise com um psicólogo ou psicanalista. Então, eu não posso procurar um psicólogo de outra linha, né? E fazer minhas supervisões a partir dela também, e teoria. Mas sim, na verdade, eu acho que o tempo todo, Pedro, eu tô fazendo isso, sabe? De olhar para mim. Porque é uma troca ali. Como eu falei, a gente toca o outro, mas a gente também é tocado por ele, né? Pela história, por tudo que acontece. Então, tem uma frase que diz assim que a gente só pode ir com o outro até onde a gente mesmo já foi. Eu reconheço que tem algumas histórias que eu olho e falo, meu Deus, eu não fui até ali, né? Essa pessoa caminhou mais do que eu. Então, eu preciso fazer esse movimento e às vezes dá medo, né? De ir lá, naquele lugar, naquela parte sofrida daquela pessoa, às vezes dá medo. Mas eu não posso ter medo, né? Vamos, tô junto com você, tô ali. Então eu vou junto. Eu acho que o fato de ir junto acaba fazendo com que eu olhe para mim também. Então, sim, não tem como fugir, não. Por isso que eu acho que a gente precisa, né? Você me fez a pergunta da questão de eu também fazer terapia, eu também ser paciente. Não tem como não ser. Porque eu acho que um bom psicólogo é aquele que dá conta e que faz esse movimento de olhar para a própria vida. Sim. De olhar para si mesmo o tempo todo. E quando você olha, nossa, você descobre muitas coisas, né? Então você fica em conflito, tudo. Então eu preciso muito ser cuidada o tempo todo. Você trabalhava onde antes? Pedro, já fiz muita coisa. Já fiz muita coisa. Na verdade, na época que eu entrei para a faculdade, eu tinha um salão de cabeleireiro. Eu era cabeleireira. Tinha um salão. Aí depois foi apertando, as coisas não dava para conciliar a faculdade, estudo com trabalho. Eu acabei decidindo fechar o meu salão. Mas eu já fiz muita coisa, eu já vendi lingerie, já vendi cosmético, já vendi Tupperware, já vendi muitas coisas, mas eu fiquei um bom tempo dentro da beleza, né? Do salão de beleza. Legal. E isso é muito massa, porque, tipo assim, independente do que você tá fazendo, isso não te impede de mudar, de fazer algo que. Ah, você deu um insight ali e mudar de área. Igual uma história que me marcou, acho que vai ficar pra sempre. Foi um colega meu que entrou na faculdade junto comigo, mais ou menos uns 47 por aí, que era da área da educação, e mudou pra área da TI. Nessa idade que muitos pensam, nossa, já não dá mais, já tá velho pra isso. E o cara foi e hoje já tá atuando na área. Isso é muito bacana, independente da idade, você Sim, fazer essa troca. com certeza. E durante a faculdade já houve algum momento que você falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Quero parar, quero desistir, ou não? Sim, mas não pelo curso. Mas quando você, no meu caso, né, como eu estava casada, então era muito difícil conciliar estudo, casa e trabalho, né? Então, por muitas vezes eu quis desistir, mas eu quis desistir pelo fato de não estar dando conta de conciliar tudo, né? Uhum. E muitas vezes me cobrei, falei assim, eu não devia estar aqui, eu devia estar cuidando de casa, fazendo outras coisas, né? Mas era meu pensamento naquela época, né? Então eu me cobrava muito. Mas não pelo curso, porque o curso em si eu amava muito, né? Mas é difícil, você tá numa faculdade, é trabalho, é prova, é estudo, é muita exigência, né? Então acho É que uma renúncia, digamos assim, é né? uma renúncia. Um insight que eu tive de um colega na faculdade, porque eu conciliava bastante coisa também. Não era casado, mas já era bastante coisa. E ele falou assim, Pedro, você vai se destacar sendo você.
você também não precisa dar a vida, tipo, ponto de quase morrer ali pela faculdade. Também se preocupe com a sua saúde, com a sua saúde mental e tudo mais. Não foi um tipo assim, faz de qualquer jeito. Não, não é nesse tipo que eu tô querendo dizer. Mas se esforce sim, só não se esforce tanto a ponto disso te prejudicar psicologicamente ou você acabar desistindo daquilo. Então tenta levar no meio termo, que o meio termo nem sempre é ruim e não tem por que ser. Eu penso que tudo aquilo que é desmedido não é saudável para nós. Seja quando, até mesmo quando você não dá importância nenhuma, você vai ter vários prejuízos. Se você não desse importância nenhuma ali nos teus estudos, você teria prejuízo. Sim. Mas quando você também passa de um limite onde você dá mais do que pode, também é prejudicial. Então eu carrego muito isso comigo. Tudo que é desmedido não é saudável, né? Tudo que passa do limite nunca é saudável. Precisa haver um equilíbrio, né? Sim. Em tudo que a gente faz, um equilíbrio geral. E Laiane, encaminhando um pouquinho para as perguntinhas finais, a gente sempre gosta de dizer que não existe resposta certa. E você, acho que você já tá careca de saber disso, né? Que resposta certa de nada existe. Eu também gosto. Não tem. Mas vai ser apenas a visão da Laiane complementando a todas que nós já tivemos aqui. E para iniciar, Laiane, o que é amor para você? Bom, eu passei um bom tempo da minha vida buscando essa resposta, né? Eu digo que o amor, ele é, para mim, ele é um projeto de pesquisa de vida. Eu ainda Só que eu cheguei à conclusão, né? Como não tem certo e errado, o amor para mim ele é a grande pergunta sem resposta. Uau! E é verdade, né? E é verdade. Eu acredito que seja, porque por muito tempo eu queria definir o que era, talvez para tentar vivê-lo da melhor maneira possível. Mas eu gosto muito do tema do amor, então eu sempre estou envolvida. Eu gosto da poesia, eu gosto do amor, eu gosto disso, né? Não só o amor romântico, mas todo tipo de amor, né? A família, os amigos, tudo isso. Então, é uma coisa que me toca muito. E aí eu cheguei à conclusão que é a grande pergunta sem resposta. E é bom que não tenha resposta. Porque se a gente chega a uma conclusão do que é, parece que fecha, né? Você classifica aquilo e aí, sei lá, parece que perde o sentido, né? Então, para mim, fez sentido entender que ele não tem resposta, né? Você precisa vivê-lo, você precisa fazer experiência e é bom que ele esteja em aberto, porque se você fala é isso, parece que diminui tanto uma coisa Limita, tão... né? E acaba que ele se torna um significado único para cada um. Sim. Enquanto você tava falando, eu comecei a pensar um pouquinho nisso, sabe? Igual a gente fala, né? Sobre Deus também. Se tivesse um significado fechadinho, Jesus é isso, o que tá certo é aquilo, e ponto, acabou, e não tem mais nada, você não pode pensar nada fora do que tá ali naquela caixinha, talvez seria muito mais limitante do que algo em aberto que se permite sentir e viver. Sim, e eu penso assim, que também não dar nome, né, não dizer como ele funciona, também não é deixar que ele seja qualquer coisa. Sim. Porque, para mim, amor precisa ter respeito, amor precisa ter cuidado. Amor é um lugar onde você não tem medo de mostrar para o outro quem você é. Precisa ser um espaço onde você está ali e você consiga ser você inteiramente, né? E consiga permitir que o outro também seja. Mas o amor, ele precisa ter respeito. Essa é uma das coisas que não sai da minha lista. E família para você? Olha, recentemente eu descobri que a minha família, né? Acho que eu quero dizer duas coisas sobre família. Vou dizer primeiro sobre mim. Recentemente eu descobri que a minha família ela é muito importante para mim, né? Eu venho de um processo de separação, me separei no final do ano passado. E ali eu recebi o apoio da minha família. O apoio que eu não tive lá no tempo da minha faculdade,
nesse tempo de sofrimento, eu vi o quanto que a minha família me ama, né? Estava ali para me ajudar em tudo, né? Seja materialmente, mas seja num suporte emocional, né? Então, a família às vezes ela é o seu lugar de acolhimento, né? De cura, Sim. de você não se sentir perdido. Mas agora eu quero falar também assim, a partir do meu olhar profissional. Nem sempre a família é o melhor lugar para você. E para você, até que a pessoa consiga entender isso, é um processo muito doloroso. Porque eu vejo, né, que algumas famílias, elas são um lugar que é adoecedor. Não porque escolhem ser assim, mas porque a história de vida e as coisas que vieram acontecendo foi fazendo aquele ambiente adoecedor. E às vezes eu vejo, né, mães que ferem os filhos, pais que ferem os filhos, mas até que a pessoa ela entenda e aceite que alguém ali da família não faz bem para ela, principalmente quando é pai ou é mãe. É muito difícil, porque nós somos formados culturalmente que a família é algo muito importante. De fato é, né? E aí eu vejo que tem pessoas que ficam ali numa relação, um vínculo, por conta dessa crença, né? Eu preciso estar ali, eu preciso estar junto com a minha mãe, eu preciso estar junto com meu pai, eu preciso estar junto com o irmão. E a pessoa está fazendo muito mal para ela, né? Mas para isso você precisa vencer uma sociedade, Sim. né? Você precisa vencer as crenças. E é muito difícil. E também tem a questão da religião, que a gente sabe que, né, nós precisamos honrar pai e mãe. Sim. Mas, mesmo no honrar pai e mãe, a gente precisa ter uma certa distância. Então, hoje, eu tenho essa compreensão a partir das histórias de vida que eu acompanho, que às vezes a família também fere. Sim. E aí a gente vai precisar ter coragem para se distanciar. Se distanciar não é fazer com que aquela pessoa não faça mais parte da tua vida, mas é ter coragem de colocar um limite, dizer, olha, até aqui você pode ir, daqui para lá para cá você não pode mais, né? E isso é muito difícil, mas muito importante. Sim. Com certeza. E a pergunta mais difícil, eu acho. Deus pra você, o que significa? Por que que é difícil, né? Ah, é mais complexo, né? É um negócio que é difícil de explicar até o que se sente, eu acho. Por isso que eu acho que fica mais complicado, né? Acho que é por isso que é tão importante, né? A gente não consegue nem explicar. Mas eu acho que recentemente tenho descoberto tanta coisa na minha vida, né? Então, assim, eu também descobri isso sobre Deus. Que Deus é a resposta para a solidão. Você não está sozinho se você entende e acredita que existe um Deus e você tem intimidade com Ele. Porque a solidão é uma das coisas que mais nos fere, né? Eu posso dizer assim que ali no consultório 80% do que aparece é a solidão, é medo da solidão, é toda essa angústia. Mas se você tem esse hábito de estar com Deus, não há solidão, porque Deus é tudo o tempo todo. Ele está o tempo todo, né? E, bom, ai, Deus é maravilhoso, né? Acho que é uma coisa que todo mundo diz, mas para mim ele é essa resposta para a solidão. Não me senti mais sozinha, né? Depois que eu entendi isso. Mas Deus é amor, não tem como falar que Deus não é amor. Sim, com certeza. Deus é muito amor. A partir do momento que você tem fé, você faz muita coisa, né? Você precisa ter coragem e quando você acredita em Deus, você tem um pouco mais de coragem para ir para a vida, né? Para tudo. Com certeza. Laiane, sensacionais assim, as suas respostas. Mas deixa uma mensagem que você quiser falar pra galera que vai estar assistindo. Deixo. Para onde eu olho? Eu penso que
A melhor mensagem que eu posso dizer é sobre as coisas que eu alcancei em mim. Então, talvez elas seriam as mais verdadeiras para mim nesse momento. A mensagem que eu deixo é a seguinte: não tenham medo de ser livre. Isso para mim é muito importante. E não deixem que pessoas tirem de você essa liberdade. Porque muitas pessoas, elas fazem isso, né? Elas tiram a nossa liberdade. Elas querem que você seja aquilo que faz sentido para elas. E aí você precisa ter coragem para olhar para você, né? E não ter medo de viver a própria vida. Vai ser difícil de qualquer jeito. Vai ser difícil se você fizer a vontade do outro. Vai ser difícil se você fizer a tua vontade, né? Então você vai ter que escolher o seu difícil. Mas a questão da liberdade, para mim, de assumir os próprios riscos, assumir a própria vida, ela é muito importante. E não tenho medo de viver o amor. Não tenho medo de viver o amor, porque eu acho que ali está uma coisa que é cura para todos, né? Eu não tenho medo de se entregar, não tenho medo de dizer o quanto sentem, o como sentem. A gente não precisa se proteger, né? Às vezes tem pessoas que hoje em dia elas têm medo, né, de falar que ama, de mostrar o próprio sentimento. Eu acho que quando a gente tem essa coragem, mais beneficiados somos nós mesmo, né? E a vida, ela tá aí para ser feliz. Ela tá aí para ser feliz. Vai ter sofrimento, vai ter dificuldades, mas a vida, ela é para nós sermos felizes mesmo. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer. Que lindo. Em nome de toda a família Fazendo Diferença Podcast, a gente queria agradecer por você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, estar aqui com a gente. Tenho certeza que foi muito benéfico, abriu muitas portas e janelas, como eu brinquei no começo. E eu tenho certeza que vai impactar vidas. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, eu que agradeço. Muito obrigada pela presença. E você também pode fazer diferença conosco, se inscrever no nosso canal, curtindo, compartilhando nas redes sociais, seguindo a gente lá no Instagram também. O Instagram da Laiane também vai estar aqui embaixo, siga ela lá no Instagram. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui e venham fazer diferença conosco. Tchau, tchau.